Nesse momento, estamos fazendo a sessão solene de posse do prefeito e do vice-prefeito do município de Viamão. Na Câmara Municipal, por mim, vereador Luiz Armando Corrêa Zambuja, eleito presidente para o ano de 2021. Convido de imediato o professor Valdir Bonato para fazer o seu juramento. Peço que a mesa nossa... A nossa saudação. Queremos de imediato, conforme a ordem do nosso presidente, do Poder Legislativo desta casa, assumir aqui o compromisso e nos comprometer a exercer com dedicação, lealdade, honradez o mandato que me foi conferido, cumprindo e fazer cumprir a lei orgânica do município, do Estado e da União, prometendo defender em todas as esferas a autonomia e a lealdade para o nosso município e os nossos munícipes. Na forma regimental que me confere, com muito orgulho, declaro empossado o prefeito do município de Viamão, o professor Valdir Bonato. Já passo a palavra para o vice-prefeito eleito, engenheiro Nilton Magalhães, para fazer o seu juramento. Prometo exercer com dedicação, lealdade e honradez o mandato que me foi conferido, cumprindo e fazendo cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, promovendo e defendendo o bem geral e a autonomia do município. Na prerrogativa que me confere como presidente do Poder Legislativo de Viamão, e com muito orgulho, declaro empossado o engenheiro Nilton Magalhães como vice-prefeito da cidade de Viamão. Convido o vereador Dieguinho, meu vice-presidente, para fazer... para chamar... Vereador Armando, então, com a palavra. Tem da tribuna, vereador. É com muita satisfação, pela segunda vez eu venho na tribuna nessa tarde. Presidente, quero saudar o meu vice-presidente da Câmara, nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Viamão, a nossa primeira-dama, Sabrina Bonato, o nosso excelentíssimo vice-prefeito, engenheiro Nilton Magalhães. Quero dizer que, para mim, mais do que orgulho, é uma satisfação estar aqui pela segunda vez na minha vida parlamentar, dando posse para um prefeito, Valdir Bonato. Digo isso porque em 2013 também fui presidente da Câmara, quando eu tive a satisfação e a honra de dar-lhe também a sua posse, senhor prefeito. Quero dizer que nesse momento, em nome do Poder Legislativo, dos quais me elegeram como presidente para esse ano 2021, eu represento os senhores vereadores e as senhoras vereadoras nesse momento para passar a posse e passar para o prefeito municipal a sua obrigação de estar trabalhando pela nossa cidade. Dizer também que quando estive junto nas urnas, senhor prefeito, nós pedíamos o voto para a comunidade de Viamão, em troca nós dissemos que nós ia oferecer muito trabalho, mas muito trabalho de verdade, e é isso que vamos fazer, senhor prefeito. E é esse o nosso propósito nesse momento, o propósito com a sua posse, com a instalação do PSDB no governo municipal, juntamente com o engenheiro Nilton Magalhães,
nós queremos sim um professor para nos ensinar e um engenheiro para construir. E é isso que a comunidade precisa. E é isso que a comunidade quer. Esse momento de pandemia, esse momento que nós vamos ter que tratar os cuidados com as nossas pessoas, com a nossa gente, com a nossa comunidade, na área da saúde, das obras, da educação, da cultura e do lazer. E é isso que nós estamos programando. E é isso, e para isso que nós fomos eleitos. E com a certeza, senhor prefeito, o senhor tem a certeza que o Poder Legislativo, e eu digo que eu falo em nome dos 21 vereadores, que me incluem, nós seremos responsáveis, parceiros da sua gestão. Porque nós todos queremos o bem de Viamão. As urnas, quando colocaram um por um, os senhores e senhoras vereadores queriam isso. Queriam saber o que nós iríamos fazer de bem, qual a resposta que nós íamos dar para a sociedade. Uma eleição dificílima para todos e todas aqui. Mas tivemos o nosso propósito, colaborar e não ser tranca-rua, para que o governo seja, sim, o melhor governo para a nossa comunidade de Viamão. Seja ele, seja nós de situação, seja nós de oposição. Mas nós queremos aqui a mesma coisa, o mesmo projeto, o melhor para a cidade de Viamão, o melhor para a nossa comunidade. E é isso que nós vamos fazer. E é isso, senhor prefeito, que esse nesse momento. Se nós não se unirmos, não tivermos a grandeza de estar juntos para lutar contra essa pós-pandemia, para ajudar a nossa sociedade, aí sim nós estaremos sendo buscados nas urnas novamente uma resposta que eu tenho certeza que ninguém quer. Então, já convido a sociedade jamonense, os vereadores e as vereadoras que compõem esse Poder Legislativo nesses anos de 2021, 2022, 2023, 2024, para estar junto na luta em prol da qualidade de vida para a comunidade de Viamão. Eu estarei aí, e eu tenho certeza que se eu pedir para quem está junto levantar a mão, todos os senhores vereadores e as vereadoras estarão levantando a mão, porque o propósito é um só. Parabéns, prefeito, parabéns, vice-prefeito, e meus cumprimentos à primeira-dama, e parabéns ao trabalho realizado durante as eleições, e tenha um bom trabalho durante o mandato aqui na Prefeitura de Viamão. Muito obrigado a todos e a toda a comunidade que está nos assistindo. Obrigado. Gostaria de dar a palavra agora para a nossa primeira-dama. Deu um minuto primeiro? Então tá, Maria. Deu um minuto. O tempo necessário para fazer um bom discurso à comunidade de Viamão, engenheiro Nilton, vice-prefeito de Viamão. Boa tarde, presidente da Câmara, vereador Armando. Boa tarde, prefeito, Rodrigo Donato. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, vereadores. Todos os nossos convidados. Eu gostaria de fazer um discurso de agradecimento e também alguns pedidos. O agradecimento primeiro é a minha família, em nome da minha mãe, pela formação que eu recebi, e porque quando é questionada na rua, por que teu filho está entrando na política se ele não precisa da política para viver? Ela responde, a política não é meio de vida, a política é uma missão. Mas a missão para que as pessoas possam ter melhor, para que o nosso município possa crescer mais. Se mais pessoas como o meu filho entrassem na política, Viamão estaria diferente. Ah, mas ele vai chegar lá, vereador Heraldo, e vai se corromper. E ela responde que o poder não corrompe as pessoas. As pessoas, na realidade, se revelam quem realmente são quando estão no poder. Eu queria também agradecer a minha esposa, uma obra-prima da Amazônia, que não deixou de existir da minha função pública há 9 anos atrás, se deslocando do Pará para vir morar comigo aqui, passando frio, passando inverno, enfrentando todas as agruras de uma cidade
que não tem todo o desenvolvimento que merece. Também queria pedir desculpa e compreensão para minha filha de 6 anos, que a gente pode pedir compreensão para uma menina de 6 anos, que o pai dela vai continuar trabalhando 3 horas a mais por dia do que a carga horária necessária como servidor. O pai dela muitas vezes vai continuar não indo almoçar em casa, não levando ela na escola. Que o papai dela vai lutar para que as crianças como ela tenham suas carteirinhas de saúde todas carimbadas na data certa, para que a maioria das crianças, e cada vez menos, possam chegar nas escolas no dia de chuva com os pezinhos não mais embarados. Porque a avó dela, quando vai lá na 44 pegar o remédio do tio dela, que tem que tomar medicação contínua, não volte triste e muitas vezes desesperada, Dieguinho, porque chegou lá e não tinha o remédio para receber. Eu gostaria também de agradecer imensamente a família do professor Bonato, Sabrina, Matheus, Leandro, Mariana, Samuelzinho, presente de Deus, recebido, por nos ceder por mais um período esse homem de tanto trabalho, de tanto talento. Aqueles que falam mal do professor Bonato nas redes não conhecem a capacidade de trabalho, não conhecem que ele é um dos maiores empreendedores locais dessa cidade, não acompanham ali o portal da transparência, que acompanha o recolhimento de tributos que as empresas deles, que as propriedades deles fazem todos os meses para o município. Muitos não seriam abnegados que nem ele, de abdicar da família, de abdicar das suas viagens de turismo, porque tem tudo e pode escolher estar em qualquer parte do mundo a qualquer tempo. Mas está aqui novamente dando o seu trabalho, a sua sabedoria. O meu muito obrigado aos meus colegas, servidores públicos, porque quando eu entrei na política, o meu ditado, eu dizia para o povo: eu sou um servidor público a serviço da cidade. E isto, eu não estava sozinho, eu representava os 36 anos de entrega de obras e de serviços, não meus, dos meus mais de 4.000 colegas, dentro de uma equipe, dentro de uma estrutura montada, entregaram isso. Então eu tive um reconhecimento de mais de 15% da população viamonense sem nunca ter sido vereador, sem nunca ter concorrido a cargo eletivo nenhum. Foram 18.000 em cima de um trabalho de um servidor público. Eu vou abrir um parênteses aqui para que vocês entendam o que é um servidor público. O servidor público é como aquele cavalo treinado em provas de salto e de equitação. Ele, quando percebe o gestor, que é o cavaleiro, tem propósitos públicos igual a ele vence o percurso das provas para fazer as entregas que a comunidade precisa, e ele pede cada vez mais que o sarrafo aumente, para que as entregas possam ser qualificadas e para que ele possa ser valorizado. Quando ele percebe que o gestor público não tem aquela visão coletiva de ouvir o silêncio da maioria e atender com prioridade, ele já começa a não aceitar o comando da rédea para seguir o percurso. Ele começa a mancar. Às vezes ele refuga o objeto e muitas vezes, olha, ele corcoveia para derrubar o gestor. O servidor público quer o bem da população. Eles sabem, de fato, quem são seus verdadeiros patrões. Quem realmente paga o seu salário todo mês, estão ali à disposição dos bons gestores. Eu, diante de tantos agradecimentos, gostaria de citar 2 pessoas aqui. Está aqui meu amigo Vinícius, meu amigo Rafael, que eu posso dizer assim, se vocês assistiram aquele filme dos Intocáveis, são 2 pessoas que conseguiram salvar o município da maior quadrilha, da maior organização criminosa que eu já presenciei nos meus 36 anos de carreira.
Eu já tinha visto prefeitos enviar recurso, servidores enviar recurso, mas a quadrilha que se instalou nesses últimos 4 anos aí é de fatos nunca precedentes na história desse município. Esse homem que eu conheço de muitos anos, um homem que aceita uma missão pública porque ele sabe que a prefeitura tem o poder de trancar o desenvolvimento ou de fazer as coisas acontecerem. Diante de tantas virtudes, eu queria agradecer a sabedoria do povo viamonense. A sabedoria do povo viamonense escolheu o homem mais preparado, e eu queria citar 2 virtudes dele, diante de imensas virtudes que ele tem, em um ano que segue sendo um ano de pandemia. O professor Bonato, ele tem sentimentos de urgência. Quando ele faz o seu planejamento, quando ele define as suas metas, o sentimento de urgência dele é de cobrar data de início, data e hora de término, fazendo com que a gente encurte. Então o município, no próximo ano, e nesse ano que está vindo, 2021, precisa de pessoas assim, com esse sentimento de urgência. Os vereadores também têm que incorporar isso como sentimento de urgência daquelas pessoas que estão precisando, num ano que vai ser muito mais difícil do que 2020. A segunda virtude que eu queria destacar aqui, diante de tantas, é que é um homem que não tem compromisso com o erro. Ele, se ele errar, ele repensa a trajetória de forma muito rápida e acerta o caminho. Se aquelas pessoas que ele escolheu estão errando, eu já dou um aviso. Ele troca de forma imediata, porque ele cobra resultado. Eu, na minha trajetória viamonense, eu que cheguei aqui com 22 anos, uma pastilha com diploma, e fui acolhido pelo meu colega Dalcio Dornelles, servidor padrão desse município, que faleceu há 2 anos. Nunca pensei chegar ao cargo que eu cheguei. E eu cheguei hoje porque eu represento esses 4.000 servidores públicos que estão aí a serviço da comunidade, mais tantos que passaram e que estão aposentados, que contribuíram a cada dia com o seu suor e com o seu trabalho. Muito obrigado, meus colegas, muito obrigado, população de Viamão, por há 2 anos ter me dado 15.000 votos, a confiança de um servidor público que está sempre à disposição. Eu, quando comecei a trabalhar com o Bonato, antes eu só cuidava da cidade, comecei a ter um olhar mais diferenciado das pessoas. E todo dia que eu acordava, eu sabia que 250.000 pessoas estavam precisando do meu trabalho, e cada dia eu procurava fazer de forma diferente, melhor, para mudar também melhor a vida da nossa comunidade, das nossas pessoas. Boa tarde, obrigado por se despedir. Moral. Fazer um quebra de protocolo agora e passar a palavra para a primeira-dama do Distrito de Viamão, Sabrina Bonato. Com a tribuna. Boa tarde a todos, senhor presidente desta casa, a todos os vereadores eleitos, meus parabéns. É com grande alegria estar aqui com vocês hoje, nossos queridos viamonenses que nos assistem, porque este momento trará grandes mudanças e vai impactar essa cidade e a vida das pessoas. E esse momento se inicia hoje. As urnas, elas nos deram muitos recados, mas eu quero citar 2 deles aqui no meu entendimento. O primeiro e mais importante, as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais os políticos, o descaso com as suas vidas, ninguém olhando para eles, nada muda. Há um descrédito muito grande, porque a vida humana não tem sido enxergada como deveria ser. E o segundo recado é que uma parcela da população nos escolheu. Eles acreditaram nesse projeto,
novamente na pessoa do professor Bonato e do engenheiro Newton, e acreditam que é possível um novo tempo para Viamão. E aqui estamos nós, novamente cedendo a nossa família, os nossos momentos de lazer, para dedicar esse trabalho por quem realmente precisa. Estamos aqui não apenas para governar por essa parcela, que nós sabemos, os números nos mostram, mas eles nos escolheram. Mas nós estamos aqui para fazer um governo para todos. Aproximadamente, Viamão tem 256 mil pessoas, 256.302 pessoas, segundo o último dado de 2020. Não é possível que nós governaremos apenas para quem nos escolheu. Claro que não. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque Ele nos honrou, Ele nos conduziu até aqui. Ele nos deu força e coragem para suportar todos os momentos difíceis de traição, de calúnia, onde enxovalharam o nome da nossa família. Todo o patrimônio político construído em 4 anos, das 6 da manhã, que não é segredo para ninguém, até 10, mais, em feriados, em finais de semana, aquelas férias em família que já não existiam mais, foi quase jogado ao chão. As minhas orações nunca foram para a gente ganhar a eleição. As minhas orações eram: Senhor, se Tu entenderes que desta vez nós faremos ainda mais a diferença na vida das pessoas, impactando essa cidade, eis-nos aqui e pode nos usar. Nós estamos aqui. Deus entendeu assim, as pessoas entenderam assim, então toda a honra e toda a gratidão ao nome dele. Quero agradecer aos queridos eleitores que acreditaram e acreditam em uma cidade melhor. Quero dizer para vocês que nós não iremos decepcioná-los. Quero agradecer aos nossos familiares, amigos, equipe de trabalho incansável, que acreditaram nesse projeto até o fim. E olha que tiveram momentos muito difíceis. Mantiveram-se firmes, mesmo quando tudo não parecia ter resolução. Em especial, aquele grupo lá, aqueles secretários, que em 2019 não tiveram medo, deixaram tudo para trás, seu benefício próprio, seus salários, e vieram conosco em prol de valores e caráter e de trabalho. Parabéns para vocês. Quero agradecer ao nosso querido pastor aqui presente, pastor Gerson, e a nossa pastora Dani, que foram até a nossa casa fazer oração, interceder por Deus a nossa família. Ao querido evangelista Flavinho, eu fiquei devendo os projetos sociais de 2020, espero que tu me perdoes, mas estamos a postos para trabalhar e por essa cidade eu conto com o teu apoio. A nossa querida família Betel, por todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação. E quero agradecer aos nossos 2 filhos em comum, a Mariana, uma jovem de 18 anos, cheia de sonhos, de planos. Filha, obrigado pela tua compreensão, determinação e fibra por aguentar todas as calúnias nesses dias que foram difíceis. E na tua figura eu quero saudar todos os jovens dessa terra, viamonenses que também têm sonhos, que têm vontade, estudantes que vão ingressar agora no primeiro emprego, para aqueles que anseiam por esporte e lazer. Por vocês estamos voltando. Samuel, nosso bebê de 10 meses, que nos fez pessoas melhores, que a cada dia nos faz querer ser melhor, nos encheu ainda mais de sonhos e garra. Na tua figura, Samuel, eu saúdo todas as criancinhas, aquelas que também corriam atrás das carreatas de todo mundo com as bandeirinhas, cantando, não sabiam nem o que estavam dizendo, mas crianças que têm sonhos e precisam de pessoas que ajudem a realizar esses sonhos, senão a expectativa delas a gente sabe como será. Por vocês
estamos voltando. Saúdo também as mulheres que precisam trabalhar, ter onde deixar seus filhos, ter remédio para os seus filhos, aos idosos, aos homens, aos portadores de necessidades especiais, que anseiam por respeito e dignidade. Por vocês, estamos voltando. Quero agradecer a esse homem sonhador, trabalhador, líder, determinado, estrategista. Eu poderia falar tantas características aqui. E corajoso, pela disposição sem igual. Porque nunca esmoreceu, mesmo quando tudo parecia desmoronar e desmoronou. Quase. Pela força inabalável para enfrentar cada maldade recebida. E por ser o alicerce da família, dos amigos e da tua equipe. Por fim, eu quero dizer para vocês que mais do que nunca nós estamos com muita vontade, bem diferente de anos anteriores. Será um governo de muita relevância para a cidade. Nós chegamos até aqui para fazer a diferença. Esse era o que o nosso projeto dizia e diz. A diferença na cidade e na vida das pessoas. De início, já esse governo vai prezar pela transparência. Ninguém melhor do que o nosso prefeito para falar sobre isso, mas eu quero aqui deixar registrado. Fará nessa cidade algo nunca visto, já de início. Será instalado um sistema para que não volte a acontecer o que aconteceu aí, que nos envergonhou e tirou a estima da cidade, fazendo manchetes por aí afora. Esse governo já de início marcará isso, transparência, não mais ao desrespeito ao dinheiro público. Isso será a nossa marca, além do trabalho. Política é algo sério. Ainda que muitos não tenham esse entendimento. Política é para fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam de nós. Não é para benefício próprio. Viamão será novamente recolocada nos trilhos do desenvolvimento, ao qual jamais deveria ter saído. Cidadão viamonense, conte conosco, com o nosso trabalho. Um novo tempo de cuidado com a cidade e com as pessoas inicia agora. Viamão, por ti estamos voltando. Obrigada. De imediato agora nós damos a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Viamão, professor Valdir Ponato. Não vai ser mole, mas vamos lá. Primeiro quero pedir desculpas pelo momento emotivo que a gente está vivendo. De muita emoção, de sentimento, de paixão, de coração. Mas eu prometo que em seguida me equilibro quando eu começo a discorrer dos nossos compromissos e das nossas obrigações. Quero fazer uma saudação especial à minha família, Sabrina, que incansável tem estado do meu lado, acreditando nos sonhos e ajudando a construir. E o Samuel, que chegou para coroar, permitir, possibilitar e ainda mais nos determinar a luta permanente por uma sociedade melhor. Quero agradecer a Mariana, nossa filha Sabrina, que tem tido um comportamento exemplar na nossa caminhada. Quero fazer um registro e um agradecimento ao meu filho Leandro, que tem acompanhado a minha caminhada, que também sonha com as possibilidades
está conosco cada dia. Assim como meu filho Mateus, que também tem tido o seu comportamento, sua atitude, também acreditando que é possível fazer mais e melhor em nossa sociedade. A minha família é o alicerce daquilo que eu acredito que uma sociedade, um órgão público teria que constituir nas relações, no respeito e na prospecção de cada um crescer no seu tempo, com os seus limites, com as suas condições e com as suas necessidades, mas para vencer os limites de cada dia, as oportunidades têm que ser dadas e saber da diferença de cada um. E é muito orgulho e é com muita satisfação que eu agradeço a Deus por essa oportunidade, este momento ímpar e este momento em que, com a graça de Deus e com o apoio da população de Viamão, reconduzido a Prefeitura de Viamão para desempenhar a função que nos foi dada de forma responsável e determinada. Quero agradecer aqui a sociedade civil aqui presente, está aqui as organizações, né? O Luiz Antônio representando a CIV, a Cristina representando a Cindy Lojas, a Laureci, o Conselho Municipal de Saúde, o Samuel, os empreendedores, o Marco, nossos engenheiros, a doutora Maiara, o pastor Gerson, o Flávio, a Dani, enfim, todas aquelas pessoas que foram convidadas pelo espaço limitado que nós temos. E muito obrigado pela presença de vocês. E quero dizer que com muito orgulho, muita satisfação e muita determinação, devemos estar construindo junto um novo tempo para a cidade de Viamão. Quero fazer uma saudação, um reconhecimento muito especial e de forma muito humilde aos 8 partidos que deram base ao nosso processo de construção de um novo tempo na cidade de Viamão. Quero aqui registrar a Andréia, presidente do PTB, o André, presidente do PP, o Marcelo, presidente de Cidadania, a Bibi Meira, presidente de Solidariedade, o Nilson, presidente do PL, Samuel, patriota, Luciano, do PSC e o Milton, do PSDB. Muito obrigado a esses partidos que na hora certa, no momento decisivo, tiveram sua posição, construíram sua alternativa e se juntaram conosco para construir um novo sonho, uma nova proposta e um novo tempo para Viamão. Muito obrigado, porque foi através das organizações partidárias que nós construímos esse momento, essa possibilidade para levarmos o nosso projeto até as urnas, até as ruas e permitir a decisão soberana, democrática do povo de Viamão. Quero agradecer em nome do nosso presidente Armando, os 21 vereadores eleitos dessa casa que terão a responsabilidade junto comigo e com o Nilton. Nós, do Poder Executivo, os 21 vereadores do Poder Legislativo, com a responsabilidade de conduzir, de avaliar, de fiscalizar, de discutir, fazer a sua oposição, fazer as suas observações e cumprir o seu papel. Quero aqui agradecer os vereadores todos, né, os 18 vereadores, em nome do nosso presidente Armando, fechando 19. E as nossas 2 vereadoras, a Fátima e a Eda, que compõem esta casa, também com a sua responsabilidade e seu compromisso. Quero dizer a cada um dos vereadores e à sociedade civil de que nunca antes na história se conseguiu construir, presidente, uma coalizão de partidos políticos e de representação para que aqui pudéssemos formar uma mesa pluripartidária capaz de permitir e de possibilitar o desenvolvimento, a avaliação e a responsabilidade com aquilo que a sociedade civil precisa de forma determinante, urgente e emergente. E é por isso que esta casa teve a capacidade e a responsabilidade de formar um bloco de coalizão, estando representado na mesa diretora desta casa, que é um poder independente, que tem sua responsabilidade, que tem seu compromisso e que não vai se omitir como outros se omitiram no governo passado, de deixar as coisas acontecer sem a fiscalização, sem o cuidado, sem a atenção, para que nós não possamos mais e não queremos mais viver momentos de angústia e de vergonha para a nossa cidade, para a nossa classe política e para a nossa representação. Quero atenção, se é que assim me cabe o direito de pedir. Tenho a responsabilidade
de fiscalizar, de não deixar as coisas acontecer e de não deixar e não permitir que as coisas aconteçam de forma a denegrir, de forma a prejudicar, de forma a levar a classe política ao descrédito popular de forma nunca vista anteriormente. Quero dizer também da importância desta casa. Quando nós discutimos, no mandato anterior, que terminou no dia 31 de dezembro deste ano passado, que não aprovou o nosso orçamento para 2021, porque é um orçamento que nós precisamos refazer ou reorganizar rapidamente para que ele atenda às demandas da nossa sociedade e às demandas efetivas que nós temos que fazer. E nós vamos fazer de forma clara e objetiva, pedindo a retirada desse orçamento, presidente, já na segunda-feira, para que entre 10 e 15 ou 12 e 15 de janeiro a gente possa enviar essa casa o orçamento e uma série de projetos para reorganizar a economia, reorganizar o serviço e colocar via mão nos trilhos que nós precisamos, atendendo a proposta do novo tempo, do clamor das urnas e do clamor da sociedade. E é com esse compromisso e com essa disposição que eu quero, de forma transparente e responsável, dizer a cada um dos vereadores e das vereadoras: eu volto mais maduro, eu volto mais compreensivo, eu volto mais democrático. A vida me ensinou, o embate do dia a dia nos deu lição verdadeira do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. O Newton, quero agradecer de coração a uma das grandes virtudes que tu disse aqui nessa casa: eu não tenho medo, eu não tenho dúvida do que nós temos que fazer e o tempo que nós temos para fazer, mas eu também não tenho medo do erro. Só erra quem toma decisão, só erra quem quer acertar, só erra quem quer buscar o novo, só erra quem quer buscar superar os seus limites e as suas dificuldades. Convido os vereadores a se permitir, também nesse processo de aprendizagem, também nesse processo de crescimento, a acertar e errar, mas também de reorganizar rapidamente seus posicionamentos, porque não está mais em jogo o partido político, não está mais em jogo o interesse pessoal, está em jogo sim nesta casa e no poder executivo o interesse da sociedade civil, o interesse da nossa população. E é com esta determinação que eu agradeço os partidos políticos, os vereadores e mais a sociedade civil que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje com essa disposição de governar a cidade, desempenhar nossa função com eficiência e de sermos relevantes. Considerando esses fatores todos que integram a nossa base de relação, a família, a sociedade, o meio político, nós vamos um pouquinho para a nossa história e dos nossos desafios. E eu peço, por favor, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, quero agradecer muito, quero agradecer cada um de vocês que tiveram a oportunidade, que estão aqui conosco, de dividir esse momento. Talvez nós estejamos vivendo um dos únicos momentos diferenciados na vida de cada um de nós, mas fundamentalmente está nas nossas mãos a vida e a responsabilidade de conduzir mais de 250 mil pessoas dessa cidade que esperam dos governantes, do executivo, do legislativo, uma ação contundente que dê resposta às suas demandas e às suas necessidades. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelo apoio, obrigado por acreditar. Pode contar conosco que nós vamos fazer a diferença juntamente com vocês na vida de cada um, pois é nosso compromisso, nossa obrigação e também a nossa missão. Quero dizer que eu me dispus a ser candidato a prefeito de novo, depois de uma cidade onde eu convivo, vivo intensamente, profundamente, tem marcas e partes da minha vida que fizeram a diferença, que contribuíram para o bem ou para o mal para esse processo que nós vivemos hoje. Mas eu tenho mais de 40 anos de vivência nessa cidade. E vivência que eu digo não é apenas estar aqui, vivência que eu digo é vivência contundente, pois desde muito novo, antes dos meus 20 anos, eu sempre fui ativista político, ativista social, popular, participei ativamente de todos os movimentos, dentro do diretório acadêmico, do Grêmio Estudantil, do sindicato, da Associação de Moradores, enfim, todos os espaços democráticos fiz parte deles. Todos os espaços democráticos consegui construir, aprender e ensinar. E é com essa experiência que eu retorno ao poder e por isso eu disse que estou muito mais
disponível, muito mais habilitado e com mais competência de ajudar a fazer mais e melhor para essa sociedade, no diálogo, na construção e na resolução. Isso é tão verdade, que os 8 partidos que compunham a nossa base de discussão para a composição do nosso candidato a vice me deram autonomia, num diálogo, na construção, para escolher uma das pessoas que nós entendíamos que era importante nesse momento, não apenas como político, mas como alguém que sabe, que conhece, que precisa entregar serviço de qualidade, que é o engenheiro Newton. Então quero agradecer aos partidos políticos que me permitiram, que nos condicionaram e que disseram: esse é o caminho que nós temos para um engenheiro, para construir uma cidade que precisa muito, de forma muito determinada. Aos meus 40 e poucos anos de caminhada nessa cidade, quero dizer que em 1981 eu era diretor de escola pública com 20 anos de idade. 20 anos de idade era diretor de escola pública municipal. Nunca me omiti da responsabilidade sempre que eu tive disciplina. E talvez seja isso a minha marca, a minha determinação. E também nunca compatibilizei com o erro. A gente erra e a gente acerta. E é assim na vida. E a gente só acerta se a gente erra, porque daí tu corrige e tu percebe onde tu errou e o que é que tu tem que fazer para corrigir, para superar e para avançar. Dessa caminhada aqui na cidade, em 88 fui eleito vereador. Fui candidato uma vez, tive um mandato, e com todo o respeito que eu tenho pelo vereador, da importância, da relevância, do significado e do que ele tem que fazer nesta casa, mas eu não sou legislativo, eu sou executivo. Então fui candidato uma vez, tive um mandato exitoso, fantástico, mas também declinei para que eu pudesse ter a oportunidade de estar no executivo e não mais no legislativo, do qual eu sou apaixonado por isso também. Mas é lá que eu realizo, é lá que a gente consegue fazer as entregas, e é lá que a gente consegue ser relevante e importante para a vida das pessoas. Em 88, vereador de 89 a 92, em 92 desisti de concorrer, e foi em 92 que eu tomei a decisão de me filiar num partido, né? Saí do partido que eu estava, me filiei no PSDB, que tinha recém-nascido. O PSDB tinha nascido em 88, depois da Constituição Nacional, e foi o partido que mais me identifiquei, que mais tive proximidade. Para vocês perceberem aí, estou chegando aos meus 30 anos de filiação partidária. Para mim, estar num partido não é estar no poder. Para mim, estar num partido é estar num partido que eu acredito que ali tem a social-democracia, que ali tem a base filosófica que dá o suporte dos meus conceitos, dos meus entendimentos, do meu comportamento e dos meus princípios. E esse partido, através da sua organização e da sua articulação, me leva ao Poder Executivo por 2 vezes, com a graça de Deus. Então, essa é um pouco a minha caminhada. Em 2012, tive a oportunidade, e o povo de Viamão me concedeu, depois de 16 anos de governo do PT, chegamos nós para governar a cidade num projeto chamado Mudança de Verdade, que assim o fizemos de verdade, com a participação de muitos dos senhores e das senhoras, com a participação dos servidores, com a participação dos vereadores desta casa, com a participação do cidadão e da cidadã. Fizemos muitas mudanças, não tanto quantas eram necessárias, não tanto quantos a população pedia, mas aquilo que era possível consolidamos, viabilizamos, e entendíamos no final de 2016 que nós tínhamos cumprido a nossa missão. E assim fizemos. Por entender que tínhamos cumprido uma missão, entregamos o mandato e escolhemos um novo prefeito, um novo vice, num momento histórico que jamais visto em nossa cidade, com uma aprovação e uma eleição de mais de 60%, mais de 60% dos eleitores de Viamão escolheram e votaram nesse projeto, nos candidatos que nós apresentamos para continuar o projeto de Mudança de Verdade em nossa cidade. O segundo mais votado teve menos de 20% dos votos nessa disputa eleitoral. Olhando para a nossa disputa eleitoral deste ano, para vermos, né, o desequilíbrio que tinha na época e o equilíbrio que se teve nesse momento, e por isso quero agradecer aqui a capacidade, a inteligência dos vereadores, da articulação do PSDB através do Armando, de fazer uma mesa pluripartidária, de representar os diferentes segmentos que também tinham seus votos lá nos projetos da prefeito dessa cidade e que não foram contemplados nas urnas no dia 15 de novembro. Em 2016 entendimos ter concluído a nossa missão, passando a consolidar um novo momento para a história de Viamão. Mas infelizmente as coisas não estão escritas na testa,
não está definido com clareza e a gente acaba errando. A gente acaba errando e a gente tem que aprender com o erro. E é com essa determinação e com essa coragem que em 2020 estamos retornando. Mas em 2017, quando um grupo ético, de comportamento retilíneo, de princípios morais, de comportamento e cuidado com o dinheiro público, tomou a decisão de abandonar o governo. Eram 6 secretários. No dia 17 de fevereiro de 2019, deixaram o governo que aí estava, porque perceberam e entendiam que estava desviando do foco, do rumo e do caminho que nós tínhamos traçado, e do caminho do cuidado com o dinheiro público e com a população. Rompemos sim este governo nesta data e saíram 6 secretários e um diretor do PSDB para dizer: nós não compactuamos, nós não queremos, nós não fizemos parte, o nosso projeto é outro e é com esse outro nós vamos caminhar, e fomos construindo esse caminho. Com a graça de Deus, com a determinação dos homens e a coragem, estes meia dúzia tiveram a coragem e a determinação de levar aos órgãos controladores e fiscalizadores todas as denúncias de corrupção, de desvio do dinheiro público, que não preciso aqui ficar muito tempo falando o que aconteceu na nossa cidade. Nós nos afastamos, não fizemos parte desse projeto, fizemos parte do projeto até o momento em que nós entendíamos, compreendíamos e que não quisemos mais fazer parte de um governo que estava levando o projeto e as pessoas do bem para o envolvimento da corrupção e do desvio do dinheiro público. Aliás, aqui voltou a máxima da base da fundamentação da decisão em 1988, quando o PSDB foi fundado. Na sua base de discussão, que grande parte do PSDB se desvinculou ou saiu do MDB da época, dizia e tinha a seguinte frase como slogan de fundamento para a retomada e a organização desse partido: longe das benesses do poder, mas próximo do pulsar das ruas do povo. Não era o interesse pessoal que estava em jogo. Os nossos liderados e os nossos líderes do PSDB não tinham interesse pessoal, deixaram lá os seus cargos, muitos ficaram desempregados até hoje, muitos não tiveram mais a grandeza ou a responsabilidade ou a condição de retomar, mas não se arrependeram da decisão que tomaram e fizeram o seu papel, diferente de muitos, inclusive, que estavam nessa casa, que não tiveram a coragem, que não tiveram a ousadia, que não tiveram a representação de fazer a fiscalização e ficar firmes sobre isso. Mas a justiça e a vontade divina acabou intervindo nessa sociedade e de forma efetiva colocou a verdade nos seus trilhos, e aí nós voltamos, de forma efetiva e definitiva para construir um novo tempo na cidade de Viamão, quando em 12 de fevereiro de 2019 a justiça começa a se fazer em nossa cidade. A justiça se restabelece no dia 12 de 2 de 2020, 19 foi o rompimento. Depois de um ano a justiça começa a fazer e a verdade começa a vir à tona. Quero agradecer a cada um que teve a compreensão, que teve a ousadia e que soube compreender e mediar este momento tão difícil para a vida de muitos. Quero perdoar aqueles que não tiveram coragem, daqueles que se omitiram, daqueles que aqueles que foram fracos diante da sua responsabilidade e que acobertaram muito dos roubos, e que acobertaram muito dos desvios de dinheiro público. Esse dinheiro público que não é da prefeitura, não tiraram de nós, tiraram das pessoas que mais precisam, tiraram das pessoas que precisam de remédio, que precisam de consulta. Os mais pobres de Viamão tiveram a competência, a responsabilidade de tirar dinheiro dessas pessoas. Isso não se perdoa, porque são os nossos irmãos mais humildes que mais precisam, e por isso nós voltamos para construir um novo tempo de relação, de compromisso, de responsabilidade, de transparência, de entrega, e quero contar com cada um de vocês. Posso dizer para vocês, e quando eu disse antes que eu voltava mais maduro, mais determinado, mais compreensivo e mais democrático, mas volto muito mais ansioso para fazer justiça, que é a justiça divina também, para que a gente possa ser igual, tratamento para aqueles que merecem a sua igualdade, mas aqueles que assim o fizeram terão as suas esferas de competência e de responsabilidade para fazer a justiça dos homens, e Deus fará a sua justiça aos homens. E foi com esse conceito, ou com esse posicionamento, que o Ministério Público, Tribunal de Contas,
judiciário tomaram as decisões para fazer a limpeza e a reorganização da cidade. Eu tenho vergonha desse tempo, mas eu tenho coragem de dizer que ajudei a construir e ajudei a destruir, porque temos uma missão maior de recompor, restabelecer e sinalizar um novo caminho para a cidade. E é com essa determinação, Armando, que nós voltamos para, juntamente com cada um de vocês, juntamente com cada viamonense, não medir esforços, não deixar de dedicar nenhum minuto da nossa vida possível para restabelecer esse processo. A disputa eleitoral nos deixou muito triste quando nós conversávamos com as pessoas, e vocês, vereadores, sabem disso. Dos 440 candidatos, 21 vereadores foram os escolhidos. 21 vereadores foram os abençoados pelo povo de Viamão, por Deus e pelo povo de Viamão, que conduziu para representá-los bem nesta casa. Dos 400, mais de 440. Sejam bem-vindos, se juntem nesse projeto. Nós queremos estar juntos, independente da questão partidária, para construir o bem, sem olhar a quem, e recuperar, e de forma efetiva, definitiva e rápida e eficiente, fazer as coisas acontecerem em nossa cidade. E é por isso que nós já começamos esse trabalho, né? Olhando e sentindo, né? Nas ruas, na eleição, a indignação das pessoas, a revolta dos nossos viamonenses, a traição que eles sentiam pelos políticos e pela política, a decepção do povo de não acreditar mais em nada e em ninguém. Por isso, mais de 40 mil eleitores não foram às urnas no dia 15 de novembro. Por isso, quase 10 mil eleitores foram às urnas e disseram que não queriam nenhum desses projetos que estavam aí. Então, dos 150 mil eleitores dessa cidade, praticamente 50 mil não teve vontade, coragem, ou não encontrou solução, ou não encontrou nos nossos candidatos a prefeito e vereadores a representação que eles queriam, porque tinham sido traídos ao longo desse caminho. A pandemia que assola a nossa cidade, que assolou e assola a nossa cidade do Covid-19, mas a pandemia política, né, causada pelos gestores, é um sufoco e uma dose dupla de descrédito que foi dado ao povo de Viamão para a disputa eleitoral que nós tivemos no dia 15 de novembro. Mas graças a Deus, aqui estão os melhores. Graças a Deus, aqui estão os 21 vereadores escolhidos pelo povo de Viamão. Aqui estão os 21 vereadores que têm o compromisso com a cidade, com o desenvolvimento, com a retomada da economia e com as novas considerações que nós temos pela frente. É claro que nós buscamos, nesse meio tempo, conhecer um pouco mais o quadro da dor que nós vamos enfrentar. Posso dizer para vocês que não é muito diferente do que nós imaginávamos, mas não sabíamos tamanho estrago que eles tinham feito para o povo de Viamão. Não foi para mim, não foi para vocês, porque nós temos condições, mas são para as pessoas mais humildes que fizeram. E é com essa determinação, com essa coragem, que nós estamos reorganizando nossa vida, com o apoio de vocês, para a retomada do desenvolvimento da cidade. Por isso, nesse meio tempo, após ter ganho as eleições, tivemos a responsabilidade de agendar com cada promotoria pública aqui da cidade, para saber quais os processos que estavam lá, quais os processos contra a prefeitura, contra os agentes políticos, contra os administradores, e de forma muito equilibrada, de forma muito segura, tivemos acesso a todas as informações e a todos os processos. Fomos recebidos com horário agendado para nos dar o relatório do quadro da dor que vive esse povo em decorrência de um desgoverno aqui instalado. Assim como tivemos a responsabilidade e fizemos uma reunião com o Tribunal de Contas para perceber quais eram os problemas, as dificuldades, os grandes gargalos de um governo, né, e de um município fadado pelo descrédito, pelo descumprimento das leis, pelo desvio de dinheiro público e por tantas outras coisas. Isso nos permitiu, e isso nos permite, a partir de hoje, dizer para vocês e para todos os viamonenses que começo de novembro, de forma maturada, de forma construída, de forma a ouvir muitas pessoas, nós concebemos 2 grandes projetos que traz da sua base, no seu bojo, os 2 grandes eixos de desenvolvimento da cidade. Um é o cuidado das pessoas, dos quais estão envolvidas nesse projeto e nesse processo, né? O gabinete integrado
de cuidado com as pessoas, que é o GIP, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ciência Social, a Secretaria de Esporte e Lazer e a Secretaria de Cultura. Essas 5 secretarias estão ancoradas nesse grande projeto que, de forma articulada, de forma conjunta, nós devemos estar trabalhando para entregar bens e serviços de qualidade para a população que mais precisa, com cuidado com as pessoas. A saúde é o maior problema da nossa cidade. Mais de 50% da população, e nas pesquisas que os senhores e senhoras fizeram também na campanha eleitoral, sabiam qual era o problema. Todos diziam, mais de 50%, que a saúde é o grande problema desse município. As pessoas queriam que mudasse, que modificasse e que sinalizasse um caminho efetivo para o cuidado com as pessoas. E é por isso que eu estou assumindo o compromisso com a sociedade de Viamão. E é por isso que eu estou dividindo o meu tempo de prefeito, assumindo a Secretaria da Saúde. Eu serei o secretário de Saúde dos próximos 3 meses para dar a direção, para dar o caminho, para construir a alternativa, para que nós possamos, em curto espaço de tempo, reorganizar os serviços e poder entregar remédio, médico, atendimento, que possamos ter lá na unidade básica o enfermeiro, o técnico de enfermagem, quem faz a recepção, quem faz a manutenção, o médico e mais os equipamentos e os insumos necessários para atender a população. Queremos a compreensão, a colaboração e a participação de vocês, vereadores, e da sociedade nesse processo. É o primeiro secretário que eu anuncio hoje, né? Que tenho disposição, tenho vontade, se precisar garantir mais de 1 hora, estarei lá. Nem a minha esposa sabia disso, que essa era uma decisão muito minha, muito pessoal. Eu ouvi muito, e aqui quero agradecer ao Conselho Municipal de Saúde, onde é que está a Laureci, que veio da praia, a mesa diretora do Conselho, que tem participado conosco, que tem discutido, junto com o Fernando Prates, com o Enio, com o Dr. Caio, com a Rita, dos problemas que nós temos na cidade. Eu já sei o nome de alguns, porque já entendo um pouco dos problemas. E é com eles que já conversei. E é com vocês, é com o conselho, é com os funcionários, é com os médicos, é com os enfermeiros, é com os técnicos de enfermagem, é com todos os colaboradores da área da saúde que nós vamos encontrar o caminho, construir a melhor alternativa e de forma muito rápida e eficiente poder entregar o mínimo de condições para as pessoas poderem enfrentar o Covid-19 que está matando. Aliás, aqui eu quero fazer um registro, um reconhecimento das famílias que perderam seus entes queridos em decorrência da falta de atendimento, falta de cuidado ou falta de planejamento que tinha e que tem aqui nessa cidade. O problema está aí, nós queremos resolver. Então quero dizer que no cuidado com as pessoas, onde nós temos 5 secretarias envolvidas, diretamente ligado ao gabinete do prefeito, gabinete integrado de cuidado com as pessoas, eu estarei lá integrando o secretário de Educação, secretário de Ciência Social, secretário de Esporte e Lazer, secretário de Cultura, para a gente poder discutir políticas que dêem sustentação e que possam entregar serviços de qualidade para as pessoas. Assim como no outro eixo do desenvolvimento, aonde a pandemia dessa cidade fechou o comércio, distanciou as pessoas, quebrou as economias das pessoas, a reorganização que nós precisamos fazer, estaremos aí construindo já de forma efetiva e definitiva, né, Newton, o nosso chamado GID, que é Gabinete Integrado de Desenvolvimento Urbano e Rural, para retomar o desenvolvimento da cidade. Estamos trabalhando, talvez muitos de vocês não me enxergavam e eu não estava presente, mas nós estávamos diariamente trabalhando, concebendo, construindo, pesquisando, ouvindo, interagindo para conceber, para construir uma nova modalidade de gestão, uma nova modalidade de responsabilidade e uma cogestão com responsabilidade do Poder Executivo, Legislativo, com a Promotoria Pública, com o Judiciário, com o Tribunal de Contas, porque todos existem em prol e em função de uma sociedade e que precisa desses órgãos, desses entes, e aqui estamos nós dispostos a fazer esse enfrentamento. E é com essa determinação e coragem que hoje tomo posse aqui, presidente, meu vice-prefeito, minha família, convidados, vereadores, sociedade civil. Nós não viemos para cumprir o mandato, nós viemos para fazer a diferença. Nós não viemos para fazer qualquer coisa. Nós viemos e precisamos, cada um de nós, ser relevante, importante, entregar para a população aquilo que nós temos de melhor, de maior competência e de melhor responsabilidade. E é por isso que eu convido cada um de vocês a ajudar a construir um novo tempo para a população de Viamão. Esse novo tempo, eu dizia inicialmente para
o Rafael e para o Vinícius e na sequência para o Newton. Esse novo tempo não é para mim, esse novo tempo não é para nós vereadores, esse novo tempo é para as pessoas que precisam enxergar um novo tempo, prospectar alternativas e propor novos caminhos. E é por isso que nós estamos aqui nesse dia 1º de janeiro, assumindo o compromisso, jurando a nossa responsabilidade e dizer que nós vamos cumprir todos os dias que vier da nossa competência ou da nossa responsabilidade, e dar-os o máximo e o melhor para entregar e recuperar aquilo que essa cidade perdeu. Eu não tenho dúvida de que nós vamos fazer esse processo andar muito rapidamente. Nós vamos entrar e já entramos 2021 com um problema mais sério do que nós entramos em 2020 com a pandemia, com muito mais complexidade, com muito mais estruturas comprometidas, com muito mais profissionais fragilizados e com muito mais debilidade do ponto de vista da organização, do serviço e da força política e administrativa para entregar serviço para a população, enquanto que aumenta o número de pessoas contaminadas e que precisam do aporte, do suporte do poder público direcionando para isso. Mas nós queremos, em curto espaço de tempo, sinalizar com clareza, junto ao COI, junto ao Conselho, junto à sociedade, junto à Câmara de Vereadores, junto aos viamonenses, qual é o caminho que nós vamos trilhar. Eu costumo dizer que terá vida após pandemia. Eu costumo dizer que nós temos que enfrentar na pandemia também a responsabilidade da sustentabilidade e da viabilidade social e econômica que nos faz crer que é o único caminho que reestabelece as relações de poder, de compromisso e de entregas. E é com a retomada da economia, com a liberdade econômica, com o respeito e o cuidado com as pessoas que nós vamos estar trabalhando de forma efetiva, conjunta e determinada. Por último, quero dizer que estou muito feliz. Muito. Muito. Talvez vocês não saibam a tamanha da felicidade que eu estou. Talvez vocês não saibam que não cabe dentro do meu peito tudo isso. A oportunidade que Deus me deu, a oportunidade que o povo me concedeu, e o compromisso que eu digo aqui hoje e que eu quero assumir para ajudar a mudar a vida das pessoas. Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas nós vamos conseguir fazer tudo aquilo que é possível dentro do curto espaço de tempo para salvar vidas, para encontrar caminho, para reanimar as pessoas, para recriar e reposicionar novas alternativas. Eu conto muito com o Poder Legislativo, porque nós teremos aqui, presidente, senhores e senhoras vereadoras, nos primeiros dias da primeira quinzena de janeiro, uma série de projetos para reorganizar a economia, para reorganizar o orçamento que estava a previsão de 823 milhões, quando não chegou a 550 milhões realizados em 2020. Não dá para fazer coisas que não são reais, não são possíveis, e por isso precisamos reorganizar. Eu conto muito com a determinação, com a coragem, com o empenho de cada um. Nós seremos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Nós seremos os primeiros a dar a diretriz, consolidar e avaliar e cobrar as responsabilidades e, se for necessário, reconsiderar e retomar o caminho. Pode contar conosco muito mais responsável, muito mais comprometido, muito mais democrático, muito mais maduro, mas muito mais determinado, porque o tempo que eu tenho de vida, depois dos meus 60 anos, não sei se só pertence a Deus, mas cada dia que eu terei, eu farei o máximo para essa comunidade, porque para mim Deus já me deu o suficiente para viver. Eu quero viver o que eu tenho de restante da minha vida a favor, para priorizar e viabilizar o desenvolvimento de muitos irmãos nossos que não têm o que comer, que estão desempregados e que com a pandemia ainda mais terão dificuldades, que nós precisamos fazer isso. Vereador Rony, não temos como deixar de assumir esse compromisso, e é por isso que eu convido vocês, não apenas pelo salário, não apenas pela missão, não apenas pela função, não apenas por ser prefeito, vice-prefeito, primeira-dama ou vereador, mas porque nós somos seres humanos e que os nossos irmãos dos quais nós estamos a serviço precisam diuturnamente do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de fazer sempre o melhor. Não importa o partido e não se preocupe com o resultado da eleição. O partido e o resultado da eleição, permaneçam nos seus partidos, que o resultado da eleição será resultado e o reconhecimento do teu trabalho. E é por isso que eu convido, se somem, vamos estar juntos, pode contar conosco para construir um novo tempo para Viamão. Muito obrigado, que Deus nos dê saúde, agradeço o Papai do Céu e a cada um de vocês e aos viamonenses por essa segunda oportunidade. E quero dizer que eu quero ser muito mais relevante, muito mais importante, muito mais determinante para a vida de cada cidadão dessa terra
que aqui eu aprendi a crescer, aqui eu aprendi a me desenvolver, aqui eu aprendi a respeitar e aqui eu aprendi a me fazer respeitado. Façamos nós sermos respeitados por aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje nessa cidade. Muito obrigado, que Deus nos dê saúde e que a gente possa estar cada dia juntos, fazendo mais e melhor para a população de Viamão. Muito emocionante realmente o discurso do prefeito, e isso aí quer relembrar o compromisso que a sociedade, que nós, vereadores, o parlamento, o legislativo, o executivo da sociedade. Momento emocionado, de fato, quero dizer para os meus vereadores da sociedade, os vereadores da sociedade que estão assistindo, que é também com a mesma alegria, prefeito, com a mesma determinação que a Vossa Excelência colocou no seu discurso, que esse Poder Legislativo encerra a presente sessão, convidando seus vereadores para muito, e vereadoras para muito trabalho durante essa legislatura e essa gestão que iniciamos também. Parabéns a todos, agradecendo a todos os convidados, os presentes, senhores vereadores e vereadoras. Encerro a presente sessão com o compromisso do Poder Legislativo a somar com o Poder Executivo para o bem da qualidade de vida de toda a comunidade de Viamão. A presente sessão está encerrada. Obrigado.